Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet dessa semana está no Hospital Veterinário Dog Saúde, com o Dr. Lucas, para falar sobre um tema que não é novo, mas que agora está muito em voga. É isso mesmo, Dr. Lucas? Exatamente. Eu gostaria de agradecer, Dai, mais uma vez pela participação no programa. Agradeço todo mundo estar aí assistindo, né, usando o tempo, que a gente sabe o quão é precioso para aprender um pouquinho mais e para a gente também prevenir, né, as complicações dos nossos queridos filhos pets. Dr. Lucas, o tema de hoje é o palato alongado. Esse não é um problema novo, mas por que agora ele está tão importante nesse momento na veterinária? Olha, Dai, na verdade, isso até é tão importante que até recebeu um nome, né? Chama Síndrome do Braquicefálico. Então, a maioria dos cães que tem problema no palato, para quem não sabe, né, o que é o palato, é o prolongamento do céu da boca. Então, a gente tem ali o céu da boca, se a gente for passar o dedo, a gente logo vai ter uma entradinha, que é a glote, tá? E o que acontece? Essa síndrome do braquicefálico é um conjunto de alterações, tá? Que vai fazer com que o animal ele tenha uma dificuldade respiratória, um baixo aproveitamento de ar. Então ele tem que ficar se esforçando muito para respirar. E quem merece, na verdade, ficar se esforçando demais para respirar, não é verdade, gente? Agora, peraí, Dr. Lucas, é muita informação, vamos devagar. Braquicefálico, são aqueles cães de focinho curtinho, é isso? Exatamente, os cães que a gente nomeia como braquicefálicos, são aqueles que têm aquele focinho mais achatado. E por coincidência, tá, o Spitz alemão também é um braquicefálico, mesmo tendo aquele focinhozinho para frente. Então a gente está falando de Shih Tzu, estamos falando de Bulldog francês, Bulldog inglês, né? São todos esses normalmente mais pequenininhos. E eles já têm, infelizmente, uma genética que eles podem ter, na verdade, a traqueia um pouquinho com o lúmen, que é o quê? O espaço dela diminuído. Então, vamos pensar na traqueia como se fosse um cano. E esse cano, na verdade, ao invés de ser do tamanho, por exemplo, assim, ele fica, na verdade, diminuído. Isso já vai dificultar a passagem do ar, que o animal está inspirando até a chegada no pulmãozinho, que é onde vai distribuir. Outro motivo também, um segundo motivo, vamos falar assim, que mais acontece. Isso acontece mais nos bulldogs franceses, né? Que tem o narizinho grudadinho. Ai, que eu acho então você olha, você fala assim, nossa, como que esse animal está respirando com esse nariz grudado, né? Como? E aí lá o bichinho vai lá, o animalzinho fica todo feliz, o pet fica todo feliz, só que tem aquela dificuldade, não entra muito ar. Então essa é a segunda questão que a gente aborda nessa síndrome, né, do braquicefálico. A terceira é aquela que eu comentei logo no início, que é o prolongamento do palato, que aí o palato fica mais longo e o ar, quando é para entrar, quando é para facilitar a entrada do ar, quando vai respirar, por exemplo, pela boca, ele fica, na verdade, fica obstruído ali e entra metade do ar e fica tremendo o tecidinho final. E isso acaba machucando toda a região da parte da laringe, essa parte aqui vamos falar vulgarmente assim, né? Toda essa parte aqui do pescocinho que os antigos falavam que era a goelinha, né? Ai, então gente. toda essa região. E assim, gente, o que nós temos que pensar? Todo tipo de alteração, né, ela no começo a gente acaba não ligando muito. Então o cachorrinho é pequenininho, tem às vezes uma respiraçãozinha diferente, dificultosa, mas tá brincando, tá feliz, isso aí é normal da raça. Não, ele tá com dificuldade. A longo prazo, e a gente sabe que na verdade o sistema respiratório dos cães não é simplesmente para eles só respirarem. Eles também fazem pela boca a troca de calor.
Então eles não têm aquelas glândulas sudoríparas que nem a gente quando a gente está correndo muito, que a gente transpira, né, que a gente sua. Não, eles não têm. Então eles trocam o calor pela boca. Então quando eles têm que realizar essa troca, eles abrem a boca, colocam a língua para fora e ficam fazendo aquele movimento de respirar. E animais que têm essa síndrome do braquicefálico, eles têm uma dificuldade para essa manutenção de temperatura corpórea também. Eles acabam sofrendo um pouco para regularizar essa temperatura. E aqui nós temos um país tropical, não é? Que com temperaturas bastante altas. Então os nossos cãezinhos ainda estão mais sensíveis ao calor. E ainda mais a gente adora passear com eles, não é, gente? Mas hoje em dia, às 5 horas da tarde, ainda tá quente, né? Exatamente. Já aproveitando um gancho, né, fazendo só uma curtinha aqui, evitar de sair nesses horários que tenham muito sol, tá, pessoal? Porque ninguém merece, nem a gente, né, sair num lugar, num calor, num calorão. Imagina a gente com blusa de frio no calor. É basicamente esses cães peludinhos indo andar, né, nessa temperatura super elevada. Aqui eu vou fazer um parênteses também, gente. Muitas vezes a gente fala assim, ai, nossa, o sol baixou, eu vou sair com eles, mas o asfalto, o chão ainda tá quente. E também tem a patinha, não é, doutor Lucas? Sim, judia muito do coxim, né, dessas crianças. Exatamente, o coxim é aquela almofadinha que fica na patinha. Então, gente, quando você for sair com o seu cãozinho, põe a mão no chão, principalmente essa parte aqui que é mais sensível, porque se tiver bom para você, é sinal de que tá para ele também. Porque muitas vezes o sol abaixou, mas o asfalto ou a calçada tá queimando ainda, não é? E aí eles sofrem também. A grande questão, o animalzinho tá agora, ele tá compensado. Com o passar dos anos, esse animalzinho, esse cachorrinho, esse gatinho, né? A síndrome, na verdade, é maior na questão dos cães, tá? Que a gente tá abordando mais hoje. Mas assim, a longo prazo, de tanto esforço respiratório que eles vão tendo danos em estruturas. São danos estruturais, né? Então tem dano em laringe, tem dano, na verdade tem toda a inflamação da região de traqueia. Tem animais, muitas vezes, gente, escutem essa, principalmente se o animalzinho pequenininho, nossa, vomita muito. Às vezes a dificuldade respiratória que ele tem a longo prazo, que está fazendo ele ter muitas vezes vômito. Por quê? Ele tem que se esforçar ao máximo para respirar. Então são vários sinais clínicos que eles apresentam, que a longo prazo isso vai piorando, e na idadezinha, na melhor idade, na idade quando já está um pouquinho mais idoso, quando vem uma crise, por exemplo, cardíaca, que infelizmente, gente, assim como nós, eles ficam velhinhos. Eles têm complicações, eles têm probleminha no coração. Agora, um animalzinho com esse tipo de problema, tendo uma complicação cardíaca, é muito mais difícil da gente conseguir reverter esse problema. Então, a longo prazo, o que eu vejo, o que eu sinto, é que se a gente não tomar nenhum tipo de atitude e deixar esse pet indo, sem fazer uma investigação, sem tentar fazer uma correção, é o mesmo do que a gente está limitando, algumas vezes, o tempo de vida desse pet. Ou seja, gente, para a qualidade de vida desse nosso animalzinho, não é? Toda essa atenção prévia é sempre muito mais importante, porque isso garante a longevidade dele com a qualidade de vida que os nossos bebês merecem, não é mesmo? E sempre que a gente pensar nisso, o Hospital Veterinário Dog Saúde é uma excelente opção para a gente, porque ele é aberto 24 horas, com veterinários de plantão, inclusive o Dr. Lucas está por aqui. E além disso, os exames, tanto laboratoriais como de imagem, são feitos aqui no local. E ainda conta com tomografia computadorizada de última geração. Pois é, muita segurança para nós, tutores, e também para os nossos veterinários, porque isso ajuda muito nos diagnósticos. Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão
24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames. O seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta, gente. Eu sou apaixonada por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque traz muito conforto para nós. E a Cacau, gente, quando ela vem aqui, ela se sente em casa. Para ela vir na Dog Saúde, não, é vir no parque. Eu vou ver meus tios lá no parque. Mas, Dr. Lucas, como é que nós, tutores, assim, podemos saber, né, que está na hora da gente observar isso? Só por eu ter uma raça braquicefálica, eu já tenho que me preocupar? E como é feito esse diagnóstico? Então, na verdade, não são também todos os braquicefálicos que têm que tomar uma atitude, que têm que fazer, por exemplo, um procedimento. Mas sim, todos devem ser devidamente acompanhados. Nós aqui no Hospital Dog Saúde, desde a primeira vez que vem o cachorrinho, pequenininho, filhotinho, para vacina, ou se não, né, se é uma pessoa que veio de outra cidade, vem aqui, a gente faz essa avaliação. Isso na parte clínica mesmo. Os clínicos aqui do hospital, todos têm capacidade para estar informando, para estar, na verdade, examinando o pet, fazendo o que a gente chama de anamnese, né, para saber o grau e se a gente precisa realmente fazer uma investigação mais apropriada. E aqui no próprio hospital, e até muitas vezes, gente, olha, muitas vezes até no mesmo dia que a pessoa vem para consulta, a gente consegue fazer radiografia, a gente consegue fazer, por exemplo, uma ultrassonografia, né, que são exames, na verdade, iniciais, exames de sangue, como a Day já falou para vocês, né, até no bloco anterior. E aí esse pet devidamente feito o exame, a gente avalia toda a questão, né, de mucosa. Se estressado, por exemplo, ele começa a ficar com a língua um pouquinho roxinha. Lembrando, gente, que a língua roxa a gente só vai ver quando a saturação ela fica quase abaixo de 85. Ou seja, quando o animalzinho já está sem oxigênio quase no sistema. Então, a língua ficou roxinha. Gente, não é um início, ficou só um pouquinho. Não, porque vocês em casa façam uma experiência. 1 minutinho, fica sem respirar, tenta ver se a língua sua fica roxa. Não vai ficar. Então, a questão da cianose, que a gente chama, é algo importantíssimo. Se seu animalzinho também está tendo isso, que os braquicefálicos também ficam assim, quando você chega em casa para fazer festa, ou quando pega no colo, quando vira de ponta cabeça para fazer carinho, venha que a gente vai fazer essa análise, a gente vai examinar o seu pet com muito amor, com muito carinho, e aí a gente vai determinar, na verdade, qual é a conduta mais ideal para a gente garantir uma longevidade e qualidade de vida para a sua criança. Nossa, gente, o Dr. Lucas realmente é uma enciclopédia viva, né? Ele coloca tantos pontos, mas com tanta facilidade. Então vamos lá, Dr. Lucas. Tem um cãozinho braquicefálico. Quando eu venho aqui para consulta, geralmente já é feito um exame, não é? E esse exame não é invasivo, né? Ou seja, é um exame fácil que já tem uma primeira análise, um primeiro indício ali se eu vou precisar ou não de uma investigação maior. Outros sinais clínicos que a gente em casa, né, como tutores, a gente pode perceber, o meu cãozinho é braquicefálico e ele ronca bastante. Isso também é um sinal ou tem um nível de ronco? Porque eu acho fofo, gente. Ele ronca bastante, ele fica puxando muito ar, ele fica cianótico, a respiração fica sempre muito ofegante. Quando vai passear, ele anda um pouquinho e cansa. Não aguenta nem andar, e você fala, nossa, meu pet tem problema no coração. Pode ser, é um diagnóstico diferencial, venha para cá, a gente faz um ecocardiograma sem problema. Temos que fazer também. Mas assim, gente, as manifestações, até do vômito, como eu falei, que é algo que ninguém pensa, né? A gente fala, nossa, meu cachorro fica vomitando. Às vezes, ele é braquicéfalo, ele vai ter uma respiração dificultosa. Às vezes é por conta dessa respiração que acaba tendo essas crises de vômito. E aí vem uma gastrite, que aí começam a vir outras situações clínicas abordando o pet.
Ou seja, quando você não trata essa síndrome do braquicefálico, onde ele não respira corretamente, você sobrecarrega alguns órgãos internos, como por exemplo o estômago, que eu nem havia parado para pensar nisso, mas o pulmão, o coração, porque tudo você força mais, né? Sim, exatamente. Porque é a sua dificuldade de respirar, então você acaba forçando mais outros órgãos para conseguir compensar isso, e não até é? alterações metabólicas, né? Que é o quê? De nutrientes, de coisas que estão no sangue que a gente não enxerga, né? Que a gente vê no exame chamado hemogasometria, que a gente também tem aqui, que a gente usa muito em casos de animais renais, internados. Esse exame é raríssimo, não é todo lugar que você tem. Não é todo lugar que tem, mas é um exame hoje em dia essencial na medicina veterinária e na medicina humana também. E ele vê a quantidade de gás no sangue, é isso? Ele vê a quantidade de gás, mas ele vê também os eletrólitos, sódio, potássio, dentre outros. Puxa vida, né? É um exame simples, mas que faz toda a diferença. Exatamente. E gente, falando novamente sobre a síndrome do braquicefálico, quando o pet tem uma narina muito fechadinha, tá? A indicação é fazer a retirada desse tecido adicional, tá bom? E quando tem o palato muito prolongado, também retira, tá? Essa parte desse palato. São cirurgias simples? São cirurgias, eu não gosto de falar que são, nunca gosto de falar que é uma cirurgia simples, porque nem a castração é algo simples, né? Todas as cirurgias, elas são tratadas como cirurgias importantíssimas, né? E na verdade, o que acontece? Essas cirurgias, elas são cirurgias, vamos falar assim, hoje em dia de rotina, tá? Que a gente tem muita casuística. E normalmente o pet faz a cirurgia no dia 1 e geralmente vai embora no dia 2. Então, eles ficam internadinhos de um dia para o outro para o nosso acompanhamento, porque como mexe num tecidinho que está próximo, né, da região da entrada de ar, se tiver alguma edemaciação, que é o quê? Um inchadinho, algo nesse sentido, a gente tem oxigênio, a gente tem toda essa situação para manter ele, para ele ficar bem, né, não sentir nenhuma faltinha de ar. Isso, gente, é uma coisa que vou falar para vocês que nunca aconteceu aqui, tá? Mas é algo que a gente tem que, se um dia acontecer, nós temos também toda a estrutura para lidar com esse tipo de chamada intercorrência, tá? É baixa a chance disso acontecer. Pois é, gente. Por isso que aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, a gente se sente em casa e os nossos pets também, não é? Porque o cuidado é sempre no excesso, é o excesso de zelo. Mas assim, pelo que você está falando, é uma cirurgia até que corriqueira aqui para o hospital, não é? E quanto tempo de cirurgia? E, por exemplo, se o meu cão tiver os dois probleminhas, né? Tanto a narina como o palato, pode ser numa mesma cirurgia? Quanto tempo mais ou menos demora? Olha, o procedimento ele leva em torno, vamos falar assim, de mais ou menos 1 hora, 1h30 mais ou menos o procedimento. Quem vai saber falar isso melhor pra gente é a nossa cirurgiã, tá? Que é a doutora Júlia Grassi, que tem feito essa cirurgia junto com a doutora Célia. Então são as cirurgias nossas aqui que fazem esse procedimento com excelência. Uma das nossas recepcionistas, a Camila, ela fez a cirurgia do cachorrinho dela. No dia seguinte, estava em casa, perfeitas condições, foi até para a praia e falou que ele nunca respirou tão bem como está respirando. Que ela tem o antes da cirurgia e o depois da cirurgia. Ai, gente, vamos ver se a gente consegue algumas imagens dele aqui para a gente colocar no programa? Doutor Lucas, só para recapitular, né, os braquicefálicos que a gente estava falando, são os Shih Tzus, Maltês, Lhasa, Bulldog inglês, Bulldog francês. Você comentou também Lulu? Lulu também. Lulu também. Spitz alemão também. Normalmente são os animaizinhos mais
pequenininhos ou aqueles que tem aquele fuço grudadinho, né? Que a gente fala que aquele focinho Gente, chato, que é uma gracinha, né? e são fofos, não é mesmo? Que são delícia! Vamos pôr algumas imagens também para o pessoal aqui ver essas fofuras. Ai, gente, como é gostoso ver essas bolinhas de pelo correndo, não é mesmo? E isso que é um dos fatores importantes nessa cirurgia, porque quando o cachorrinho tem essa deficiência, até nisso, gente, ele perde a qualidade de vida nas brincadeiras, porque ele não consegue brincar, né, doutor? É verdade. Gente, nosso programa termina por aqui. Doutor Lucas, muito obrigada por participar. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui informando e participando aí, né, da rotina de vocês um pouquinho. Agradeço muito, Dai, agradeço muito toda a equipe que está aqui gravando hoje. E Deus fique com vocês e precisando da gente, pode contar aqui no Hospital Dog Saúde. Então, gente, o Hospital Veterinário Dog Saúde aberto 24 horas com veterinários de plantão, mas caso você precise de algum especialista, você também pode fazer uma consulta com hora marcada.
O Dr. Lucas faz parte aqui do time, inclusive, de especialistas. O telefone está aqui. Entre em contato, tire suas dúvidas, agende sua consulta e venha para cá. Hospital Veterinário Dog Saúde. Aqui o seu pet faz parte da família. Muito obrigada a você pela sua audiência. Obrigada, Dr. Lucas. Eu que agradeço. Vejo vocês no próximo programa. Ao Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.